Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Estamos mais uma noite aqui, trazendo para vocês o 6º dia das primícias da Igreja Batista Palavra da Vida, trazendo para vocês uma palavra abençoada de Deus. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a paciência. Paciência é uma coisa bem difícil, né? Quantas vezes a gente diz que perdeu a paciência, mas vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre a paciência. Eu vou começar lendo com vocês o Salmo 37, 9. Amém, irmãos? Em Salmos 37, 7 ao 9, diz: Descansa no Senhor e espera nele. Não se indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intensos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Amém, irmãos? Aqui Deus está falando que a gente tem que esperar nele, a gente tem que ter paciência. A gente já falou aqui sobre o perdão, sobre perdoar. Aqui, mais uma vez, tem a ver com o perdão também. Porque quando às vezes a gente perde a paciência com alguém por alguma coisa que alguém nos fez, a gente tem que não tentar fazer mal por mal. Ele me fez tal coisa, eu vou pagar na mesma moeda, ou se me falou alguma coisa, eu vou revidar falando outra coisa para ele. Não, a gente tem que esperar no Senhor, a gente tem que orar, perdoar. Muitas vezes essa pessoa, ela nem conhece a palavra, ela não conhece a Cristo, mais ainda nós temos que orar e pedir por ela. Nós temos que esperar no Senhor, ser pacientes. Aqui em Romanos 12, 12 diz: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Aqui ele está nos dizendo de novo, seja paciente. Quando tiver uma tribulação, um problema, tem que ser paciente. Eu já preguei sobre confiar no Senhor e entregar a Ele. E confiar no Senhor também é ter paciência, porque muitas vezes a gente tem projetos e planos, mas a gente não tem a paciência de esperar. E aqui ele está nos dizendo, sermos pacientes na tribulação e perseverar em oração. Porque a nossa paciência, a gente testa a nossa paciência, ou a gente aprende a ter a paciência, muitas vezes na tribulação. Quando a gente tem uma dificuldade, um problema grande, e a gente tem a Cristo, e a gente busca na palavra, e a gente ora, a gente aprende a ter paciência. Eu tenho uma experiência de logo que eu comecei na fé, logo que eu me converti, a gente passou por uma dificuldade muito grande com a perda de emprego. E na época eu até não entendia o que eu estava sentindo, porque eu era uma pessoa ansiosa, preocupada, que ia faltar, a gente ia passar necessidade. Mas nesse período em que eu estava conhecendo a Cristo e que a gente passou por isso, eu aprendi a ter paciência. E era uma coisa que eu mesmo me alegrava, porque eu conseguia ser paciente mesmo na tribulação. Foi uma época bem difícil e que a gente passou por isso. E eu consegui perceber o quanto foi importante eu ter paciência, ter sabedoria para lidar com aquela situação que a gente estava vivendo. A ansiedade e a impaciência não iam me ajudar a resolver o problema na época. Mas eu aprendi a buscar o Senhor, a orar mais, a confiar e a acreditar. E principalmente Deus me preparou e foi me dando paciência.
Graças a Deus as coisas foram se resolvendo aos poucos. Demorou um tempinho, mas eu não desisti. Isso que é importante, irmãos, eu quero falar para vocês. Ter paciência, mesmo que demore. A gente nunca sabe quanto tempo vai demorar as nossas tribulações, os nossos problemas, mas o importante é nunca perder a fé, é não desistir de buscar a Deus. Onde eu pregava sobre orar, sobre a importância de orar. Aqui mais uma vez eu vou estar colocando para vocês, tudo é ligado. Tudo com Deus é uma coisa ligada com a outra. E ter paciência é uma coisa muito importante e que nós devemos cuidar muito para que a gente não caia em pecado querendo se vingar de alguém por algum motivo. Ah, porque me fez um mal, nunca mais vou conversar. Ah, porque me fez isso, quando eu tiver oportunidade eu vou fazer alguma coisa para ele. Esses pensamentos a gente tem que ignorar. A gente não pode ficar com esses pensamentos. Eu ouvi uma pregação do pastor Fabiano, ali de Caxias, onde ele pregava sobre a ansiedade. E ele falava que a gente não tem como impedir, muitas vezes, de pensamentos ruins virem à nossa cabeça, mas a gente tem como impedir eles de permanecer na nossa mente. E é isso que nós temos que fazer, buscar na palavra, ter paciência e afastar os maus pensamentos. Tudo é com paciência, nada é rápido, é de uma hora para outra. A gente tem que aprender a ter a paciência. E é que nem eu disse, a paciência, a gente aprende a ter a paciência na hora da tribulação. Às vezes a gente sofre um pouquinho para entender, mas é preciso. Deus está nos preparando para algo que Ele tem como promessa para nós. Nós vamos estar lendo aqui em Provérbios, eu vou falar um pouquinho sobre Provérbios 20, 22, onde diz: não diga eu farei mal pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Aqui também em Provérbios ele está falando mais uma vez. Não diga que farei mal por mal. Se me fez uma coisa, eu vou fazer outra de volta. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Amém, irmãos? Eu quero ler com vocês em Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aqui mais uma vez a palavra está dizendo para a gente não estar inquieto por coisa alguma, não se preocupar com algo que vai faltar. É para a gente ter paciência, confiar em Deus e esperar. Só Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Por isso eu falava ontem para vocês sobre a oração. Pedir para Deus tudo em oração, em súplica, em clamor, para vocês ouvirem louvores, orarem com as famílias, o casal, orarem com os filhos, porque só assim a gente aprende a como conviver nessa sociedade onde a gente está vivendo uma situação bem complicada. E muitas vezes a gente fica sem saber que atitude tomar diante dessa situação. Tem gente que a gente ouve muitas vezes no trabalho o pessoal falando: nossa, estou perdendo paciência com essa situação. Meu Deus, a gente não sabe em quem acreditar. E é verdade, se a gente se deixar levar pela situação, pelo o que está acontecendo, sobre a política, sobre esse vírus, sobre tudo o que está acontecendo, a gente vai acabar perdendo a paciência sim. Por isso é importante a gente buscar a Deus, a gente orar e estar sempre em comunhão com Ele. Porque só assim nós vamos conseguir ter a paciência, nós vamos poder confiar em Deus,
vamos poder amar mais o próximo, perdoar, ter temor a Deus, que eram as coisas que eu vim falando durante essa semana, nos dias de primícia. Cada dia foi sendo falado um assunto e uma coisa é ligada à outra. O amor, o perdão, a confiança, o temor a Deus e hoje a paciência. A paciência, eu sei que muitas vezes não é fácil para manter a paciência, mas nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos nos entregar mais a Ele, porque é Ele que nos prepara, é Ele que nos dá o entendimento e a sabedoria para a gente ter a paciência. Aqui eu vou ler para vocês em Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. Sejam completamente humildes. Se humilhem para Deus, peçam para Ele sabedoria, entendimento, para que Deus possa colocar isso no coração de vocês, para que vocês consigam ter paciência, porque acho que todos nós precisamos ter paciência, todos nós precisamos de sabedoria para saber enfrentar tudo isso. E com sabedoria e paciência, uma coisa está ligada à outra, e a gente vai conseguir que as coisas andem, que a gente tenha essa comunhão com Deus, que a gente não se perca nesses tempos difíceis, e que a gente possa também estar orando e intercedendo para trazer mais pessoas, a converter mais pessoas, pela salvação de mais pessoas, para que as pessoas estejam com o coração quebrantado, para que elas não estejam com o coração endurecido devido aos problemas, porque muitas vezes falta a oração, falta a paciência, falta a confiança, por isso muitas vezes é que o coração das pessoas está endurecido. Mas nós, como cristãos, vamos estar orando por todas as pessoas, para que haja essa conversão das pessoas, a salvação das almas. Amém, irmãos? Eu tinha essa palavra hoje para passar para vocês. Eu agora vou estar orando com vocês em nome de Jesus, para que a gente venha a confiar mais em Deus, ter paciência. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, com todos aqueles que estão me ouvindo, Senhor, e peço, Senhor, que o Senhor derrame Teu Espírito Santo, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Pai, para que nós possamos, Senhor, ser pessoas melhores, Pai. Se for preciso, Pai, quebra o vaso velho e nos faça vaso novo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te peço, Senhor, pelas almas, Senhor, pela salvação das almas, Senhor, para que o coração das pessoas sejam mais abertos, mais humanos, mais cheio de amor, de perdão, Senhor, para que nós tenhamos sabedoria e entendimento, Senhor, no nosso coração, para que tenhamos paciência, Senhor, para enfrentarmos a situação, para que possamos confiar mais em Deus, orar, Senhor, suplicar, interceder, Senhor, porque a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço, Senhor, por essas noites de primícia, Senhor, por essas palavras abençoadas que o Senhor tem colocado, Senhor, na minha vida e que eu tenho passado para a vida dessas pessoas que estão me ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e Te agradeço, Senhor. Amém e amém, Jesus. Irmãos, quero desejar a todos uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Amanhã nós temos a última noite das primícias, a 7ª noite das primícias, vai ser ali na Igreja Batista de Bento Gonçalves. Eu vou estar fazendo a última noite com vocês lá na igreja, no culto, às 20 horas. Amém, irmãos? Eu espero por todos vocês que podem estar lá conosco, e quem não puder estar lá vai estar nos acompanhando pelo canal do YouTube. Deus abençoe a todos, uma boa noite e paz do Senhor a todos. Amém.